E nesse momento eu convido a todos que se sentem o mais confortável possível, fechem os olhos e vamos fazer uma prece por todos nós que aqui estamos. Senhor, auxilia-nos a aceitar a verdade, que seja dita a nosso próprio respeito. Que não nos revoltemos contra quem, por fim, nos descubra e nos exponha como somos. Todos carecemos de ouvir pela boca alheia o que não desejamos admitir de livre e espontânea vontade. Embora nos magoe, o que os outros nos dizem muitas vezes nos desperta para a realidade. Quem, portanto, age com a intenção de nos humilhar, nos está prestando relevante serviço em prol de nosso autoconhecimento. Quanto mais profunda e supostamente feridos pela verdade, mais radical o estipar das ilusões que nos enraizam no espírito. Senhor, que não transfiramos para o nosso ódio da verdade para aqueles que dela se utilizam como vergasta sobre os nossos ombros. Eles sabem que o que estão dizendo para nós também se aplica a cada um deles. A exposição dessa noite está a cargo da nossa amiga Mônica. Boa noite. Bem, a doutrina espírita, ela está fundamentada em 5 obras escritas por Allan Kardec. E a sua primeira obra é o Livro dos Espíritos. E nós vamos começar o nosso trabalho com 2 questões deste livro, porque esse Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Kardec lança as perguntas aos espíritos e os espíritos nos respondem. Então nós vamos nos deter em 2 questões, na questão 114 e na questão 115. Obrigada. Na questão 114, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E os espíritos nos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. E na questão 115, Kardec pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E os espíritos nos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Bem, por que essas 2 questões? As respostas que os espíritos nos deram vêm bem de encontro com a nossa ilustração, que começa com regras para ser humano. Você vai receber um corpo, você vai aprender lições, sua vida só você decide e suas respostas estão dentro de você. Então, o que isso quer dizer? Que quando nós chegamos aqui, nós somos revestidos por um corpo, né? E que nós viemos para esse mundo terreno para aprender algumas lições e que nós vamos aplicar essas lições como nós acharmos melhor. Nós é que vamos decidir. Porque todos nós somos livres, todos nós temos o livre arbítrio.
Pode deixar. Mas é fato que nós estamos aqui para uma progressão, para uma evolução. Então já foi nos dito que todos nós chegamos aqui muito tempos, né? Muito ignorantes, muito simples, e que nós começamos então a aprender a essas lições, com toda a liberdade. Então, cada um vai usar como lhe convém. E nós começamos então essa evolução. Essa evolução espiritual, ela é um fenômeno muito complicado, porque ela não se dá assim de repente, né? Não se dá num momento, porque nós sabemos que nós temos várias encarnações aqui no planeta, né? Então não é nessa primeira fase, nessa primeira encarnação, que nós tomamos consciência, que nós vamos aprender todas essas lições e que nós vamos nos transformar em espíritos, né, iluminadíssimos, né? Não é isso que acontece. Então nós temos que passar por diversas fases. Então esta evolução espiritual, ela é muito lenta. Então quando nós chegamos aqui muito simples, né, nós não sabemos de nada. Então a nossa preocupação maior era apenas a da matéria. Então nós estávamos muito ligados à nossa natureza corpórea. Então qual eram as nossas atividades aqui? O que nós fazíamos? Quais eram os nossos interesses? Né? Como nós estávamos ainda muito ligados à matéria, os nossos interesses eram o quê? Comer, vestir-se, abrigar-se, reproduzir-se e conservar a nossa prole. Né? Esse era o nosso fim, essas eram as nossas preocupações. Apenas isso. Então, eram fases onde predominava o egoísmo. Nós éramos muito egoístas, né? Porque nós éramos obrigados a proteger a nossa prole, então nós brigávamos pelo alimento, nós brigávamos pelo abrigo, seja lá pelo que for. Por quê? Porque nós estávamos apenas ainda ligados à matéria. Essa era a nossa preocupação. Ou seja, os nossos instintos. Bem, passadas essas primeiras encarnações, né, aos poucos nós fomos despertando, porque nós temos a inteligência. Né? Então nós fomos aos poucos, muito lentamente, nos burilando e percebendo que nós não éramos só corpo, só matéria. Então nós começamos a tomar consciência de que nós tínhamos algo mais. A nossa alma, o nosso espírito, o nosso ser, a nossa essência. Então nós já demos um primeiro passo. E aí nós começamos a transformar esses instintos em sentimentos. Nós começamos a dar espaço para a passagem desses sentimentos, para a passagem da nossa alma e nos afastar um pouquinho mais da matéria. E assim nós começamos aqui a nossa jornada muito longa. E para nós despertarmos, isso não levou uma encarnação, 2 encarnações. Foram milênios, né? Até nós percebermos que nós fomos carregados desses sentimentos. Muito bem. Bem, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Através deste livro aqui, que são as leis morais da vida, que nós vamos falar sobre um sentimento, talvez um dos mais nobres. Não é o mais, porque o mais nobre deles todos é o amor. E nós ainda não entendemos bem o que é o amor. Né? As mulheres que são mães até dizem, né? Eu amo incondicionalmente o meu filho. Né? Amamos os nossos filhos incondicionalmente. Mas esse amor, né, que Jesus nos fala é aquele amor incondicional a toda a humanidade. Então nós ainda estamos muito longe desse amor. Mas nós vamos falar de um sentimento que também é muito nobre, que é o sentimento da abnegação.
que seria abnegar-se? O que é a abnegação? Parece simples, né? Até a gente estava comentando um pouquinho antes de começar, né? Ah, será que é conformismo? O que é abnegar? Parece, né? Dá um tom de se conformar. Não é nada disso. Ele é um sentimento muito nobre e que poucos de nós exercem. Então, o que nos diz a abnegação? É a indicativa daquilo que fazemos em favor de alguém ou de alguma causa, sem interesse próprio, com esquecimento de nós mesmos ou até com sacrifício do que possa nos pertencer. Então, isto é abnegação. É quando nós esquecemos de nós mesmos, né? Porque nós até somos caridosos. Nós somos carregados de sentimentos ruins, sentimentos bons, né? Então nós temos o orgulho, nós temos a raiva, nós temos o ódio, mas também temos sentimentos bons, né? E há uma guerra aqui interna entre nós, né? Dentro de nós, porque realmente no dia a dia eu acho que se manifesta mais a raiva, o ódio, porque a gente quer estar bem, né? Então, se a gente está se sentindo mal ou alguma coisa que aconteceu no trabalho, ou dentro da nossa casa, ou seja onde for, né? Parece que esses sentimentos ruins afloram mais do que os sentimentos bons, né? E o que seriam esses sentimentos bons? Seria o perdão, seria o amor, seria a humildade, e entre, né, vários. E nós temos uma dificuldade ainda muito grande de exercê-los, né? E a abnegação é um deles. Nós somos caridosos. Quando nós conversamos, ou até dentro da casa espírita, não é? Quando nós viemos aqui em outros horários, em outro tipo de reunião, com orações, a gente sempre se lembra dos menos favorecidos, dos mais infelizes, né? Ou então daquelas pessoas que estão enfermas, ou pessoas que estão sofrendo por alguma catástrofe, alguma coisa que faz com que essas pessoas se tornem tristes e infelizes. Nós estamos aqui, conversamos, e o nosso pensamento, a nossa oração, né, nós oferecemos a essas pessoas. Fazemos isso sim, né? Isso também é uma forma de caridade, é uma forma de exercer esses bons sentimentos que estão dentro de nós. Mas a ponto da gente esquecer de nós mesmos, nós ainda temos muita dificuldade. E geralmente quando nós oramos por essas pessoas, ou pensamos nessas pessoas, queremos o bem, né, dessas pessoas, a gente pensa sempre nos menos protegidos, né? Nos que estão sofrendo mais, ou naqueles que têm poucos recursos materiais. Mas nós esquecemos também daquelas pessoas que exercem o poder, aquelas pessoas que têm muita condição financeira e que às vezes se tornam pessoas rudes, pessoas que gostam de mandar, pessoas que só querem a opinião delas, pessoas que ainda escravizam e etc. Então também nós temos que pensar nessas pessoas, né, e também colocá-las nas nossas orações. Bem, mas assim mesmo, embora a abnegação seja um sentimento difícil, né, ainda para nós, pelo menos para mim, sempre existiu pessoas que se esqueceram um pouquinho de si e que lutaram por causas, né, ou pelo outro, deram a sua vida até. E isso aí a gente vê nos livros, né? Pessoas que nos passaram todo um conhecimento, que hoje consta na literatura, e que sempre passaram conhecimento para nós, que sempre tentaram lutar por uma causa, assim como também, não precisamos ir muito longe, dentro do nosso país mesmo, grandes lutas foram traçadas, não é? Por causas, pessoas que guerreavam, infelizmente era através da guerra, através de luta, mas davam a vida, davam o seu suor por aquilo que acreditavam. E tanto é que nós chegamos a uma certa evolução, embora ainda precise de muitos reparos, mas nós chegamos a uma certa evolução que conseguimos conquistar algumas coisas, como a abolição da escravatura, né, como da Guerra dos Farrapos,
né, que eles iam e lutavam cara a cara, ninguém se bichava ali, porque eles acreditavam, né, e queriam melhorar a situação, né, do país, daquilo que eles acreditavam, não é, de diminuir impostos e etc. Então, sempre teve essas pessoas que se preocupavam com essas causas e se esqueciam um pouco de si. Sem falar nos grandes espíritos, não é? Espíritos iluminados, né? Tirando Jesus Cristo. Mas nós tivemos aqui passagem pela Terra de várias pessoas que se dedicaram a isso, né? Como Madre Teresa de Calcutá e outros tantos, não é? E nós ainda, infelizmente, nós ainda estamos na nossa trajetória muito lenta, muito devagar, mas que é uma lição e que nós temos que exercê-la, né? Já que nós estamos aqui, conforme mostrou a nossa ilustração, e que nós podemos usá-la no momento e quando nós quisermos, né? Mas eu acho que nós temos, é que nem criança, né? A criança, ela pode ser muito dócil e aprender muito rápido as coisas, né? E tem aquelas crianças que são mais resistentes, não é? Que são mais teimosas e custam mais a aprender, então elas levam mais tempo, né? Então vai depender do comportamento de cada um de nós. E essa abnegação, embora seja um sentimento, né, uma caridade um pouquinho ainda difícil da gente exercitá-la, a gente pode sim exercitar. Nós não precisamos fazer grandes feitos, né? Porque às vezes a gente pensa que para a gente fazer alguma coisa, ou bem para alguém, né, ou para uma pessoa que está num momento difícil, a gente pensa em fazer grandes obras, não é? E que não é preciso. Nós podemos exercer a abnegação de várias formas. Então vamos ver algumas formas de praticar, que a gente pode começar, né, dedicando algumas horas do nosso lazer numa atividade assistencial. Então a gente escuta muito, né, as pessoas, principalmente quando estão se aposentando, então elas dizem assim, eu vou fazer um trabalho, né, vou ser voluntário, vou para um orfanato, para um asilo, para um presídio, seja lá o que for, né? Então é a forma que se tem da gente esquecer um pouquinho da gente e se doar pelo outro, né, que está numa situação pior que a nossa. Mas depende aqui, a gente tem que ter cuidado, não é? Porque às vezes a gente quer se lançar num trabalho desses e a gente tem que ir desprendido, né? Bom, já que eu quero me doar, eu vou chegar lá e vou saber o que eu posso fazer, né? Não é o que eu quero fazer. E até eu lembro que numa ocasião eu encontrei uma colega, né, de profissão, que já estava se aposentando, e eu perguntei a ela, tu já estás pronto para te aposentar, parar, definitivo, né? E ela disse, não, quero sim, porque eu agora vou me dedicar, eu quero ver se eu faço um trabalho voluntário, né? E eu disse, que legal, né? Passou um tempo, eu encontrei com essa pessoa, né? Eu não estou julgando essa pessoa, porque eu acho que eu também faria isso, né? E eu disse, e aí, né? Qual o serviço, o que tu estás fazendo, né? Como voluntário? E ela disse, não, eu cheguei lá, olha o que queriam me dar, sala de aula. Não, eu trabalhei quase 40 anos dando aula, eu não quero dar aula. Então eu desisti. Então, às vezes a gente tem essas coisas, não é? Então, a gente tem que pensar bem, né? Que no momento que a gente se lança, né, para uma coisa assistencial, é aquilo que eles estão precisando da gente. Né? Ministrando esclarecimentos evangélicos às criaturas em aprendizagem. Né? Fantástico isso aqui, isso é feito aqui dentro da nossa casa, né, pelos nossos colegas de trabalho aqui, que tiram as suas horas, 1 hora por semana, não é? E vêm aqui para a Casa Espírita e passam ensinamentos, não é? Fazem a evangelização para as crianças e para os pré-adolescentes, não é? Então é uma forma também que a gente tem de desapego. Oferecendo graciosamente os próprios serviços profissionais onde possam ser mais úteis aos que não podem pagar. Então aquilo que eu falei, que eu ilustrei com a professora, mas também pessoas que sabem tocar um determinado instrumento, passar isso para as comunidades menos favorecidas. Então isso é uma forma também da gente esquecer um pouquinho da gente e se doar mais. Ensinando sem interesse financeiro os conhecimentos que detemos em quaisquer áreas.
trabalhando no próprio lar, em algumas horas livres, na confecção de roupas e agasalhos para famílias carentes. Então, acho que todos nós, mesmo aqueles que estão na ativa, aqueles que já estão aposentados, a gente se dedicar uma vez por semana, 1 hora, dentro da nossa casa, ou é um tricô, fazer uma mantinha, um sapatinho de lã, ou a gente fazer um crochê, ou roupinha, seja o que for, já é alguma coisa que nós podemos ajudar essas pessoas. Contribuindo com o trabalho pessoal no plantão vigilante a familiares ou amigos em convalescença. Então, aqui é uma coisa muito delicada, não é? Porque quando a gente fala em abnegação, né, não quer dizer que a gente vá se doar para pessoas que têm laços com a gente. Né? Por isso que é um sentimento muito nobre, porque passa disso, né? É mais do que isso. E a gente já vê no meio familiar, e isso existe em todas as famílias, não é? Quando nós estamos com uma pessoa doente, principalmente um idoso doente, ou alguém em estado terminal, que está no hospital, e que a gente sabe que se torna cansativo para todos nós, né? Mas sempre tem aquele que se esquiva e sempre tem aquele que acha que faz mais, né? Então, a gente, nesses momentos, a gente vê o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente é mesquinho, né? Porque dentro da nossa família nós fazemos isso, que fará com o desconhecido. Então, às vezes, a gente até acha que está fazendo, mas nós não estamos fazendo. Não estamos exercendo como tem que ser. Procurando conduzir o que realizarmos na esfera política ou social em benefício da maioria desprivilegiada, mesmo sacrificando interesses próprios. Então, aqui entra os nossos políticos, não é? Ou os nossos presidentes de alguma casa assistencial, né? Que não só com interesse ou financeiro, ou com interesse de se vangloriar, não é? A sua vaidade, né? Fazer alguma coisa mesmo, de fato. Indagando sempre em nossas deliberações administrativas se estamos atendendo aos princípios de justiça, tolerância e bondade para com o próximo. Então, até mesmo dentro da nossa casa, né? Com os nossos filhos, no nosso trabalho, se nós ocupamos um cargo de chefia, né? Nós temos que ter cuidado, né? Porque às vezes nós esquecemos que aquela pessoa que está trabalhando para nós, ela é um ser humano, e que também ela tem sentimentos, e que também ela passa por dificuldades, e que às vezes a gente só quer a produção, e nós nos esquecemos disso, não é? Então a gente tem que ter também esse cuidado, também é uma forma de exercer. Pautando tudo o que fizermos nas produções diárias, dentro do ideal de perfeição, aprimorando sempre para o melhor ao nosso alcance. Então é aquilo, tudo aquilo que nós formos nos dedicar a fazer pelo outro, que a gente faça da forma melhor que a gente possa, não é? Então, se a gente vai fazer uma costura, se nós vamos fazer um bordado, se nós vamos fazer um tricô, seja lá o que for, que a gente dê o melhor, né? E não fazer de qualquer jeito. Né? Quando nós vamos doar algumas roupas, quando a gente traz roupas para o brechó, procurar trazer roupas que estejam limpinhas, que não sejam rasgadas nem manchadas. Então, tudo isso contribui, né, para que a gente exerça de forma legal esse sentimento da abnegação para com o outro. Né? E, por fim, nós vamos encerrar com a piedade, quando bem sentida, é amor. O amor é devotamento. Devotamento é esquecimento. Esquecimento de si mesmo e... desculpe que eu meus olhos. Devotamento é esquecimento, esquecimento de si mesmo. E este esquecimento é a abnegação em favor da criatura menos feliz. É a virtude por excelência, praticada pelo Divino Mestre e ensinada em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for restabelecida em sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, fará a terra feliz, fazendo reinar em sua face a concórdia, a paz e o amor. Então, o que nós temos para... O que nós aprendemos aqui hoje como lição para que a gente coloque, né, em prática desde já? Que nós estamos aqui para nos ajudarmos.
que nós estamos aqui para sermos menos egoístas, para nós procurarmos um tempinho para fazer alguma coisa em prol do outro, né? Essa caridade máxima. Então eu convido a todos nós aqui que comecemos a dar os nossos passinhos, né, para essa nossa evolução que leva tantas e tantas encarnações, tantas idas e vindas, né, e que com certeza nós ainda vamos voltar. Mas se a gente já puder fazer alguma coisa desde já, vamos ser menos egoístas e mais amorosos com os nossos irmãos. Uma boa semana para todos nós. Agora, para encerrarmos aqui no salão, vamos fazer uma prece por todos aqueles que nós trazemos os nomes e colocamos aqui no recanto, ou por aqueles que nesse momento, encarnado ou desencarnado, nós possamos pensar, vibrar por essa pessoa, para que essa prece chegue até ele. Deus, Criador e Criado de todo o universo, cuja presença está em toda parte, desde o pináculo do monte até o lodaçal do sol. Protege-nos a todos, faze brilhar o sol onde há trevas. Faze, Senhor, brotar as flores onde só há espinhos. Deus, faze secar as lágrimas nos olhos faiscantes de ódio. Deus, faz com que a brisa chegue até os espíritos revoltados e desesperados. E a nós, que nos propusemos ajudá-los, que tenhamos mais amor e mais equilíbrio para ampará-los em nossos braços.